E existe uma contaminação que pode trazer, né, para as nossas vidas. Então, como que é esse teu preparo? É assim, pastora, como a palavra do Senhor, ela nos diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam e o temem. Então, o temor do Senhor é o primeiro princípio para a gente poder receber do Senhor revelações e para a gente ter uma profundidade com Deus. E junto com isso, a gente sabe que nós também temos que nos esforçar espiritualmente. A gente tem que literalmente levar uma vida em santificação, uma vida de renúncia, porque assim como diz a palavra de Deus, aquele que muito, né, entrega ao Senhor também recebe, né? E a palavra de Deus também fala, pedi, e dai-se-vos-á. Quanto mais a gente pede, busca no Senhor, a gente recebe. E um dos princípios para você receber do Senhor, né, as revelações, os discernimentos, é você ter uma vida santificada. Porque eu sempre falo, muitas pessoas estão até sendo enganadas, né? Nesse meio com falsas revelações, por quê? Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, elas não querem literalmente ter o trabalho de santificar, de abrir mão de certas coisas na vida, porque o pecado em si ele é prazeroso, ele traz prazer para a nossa carne, e a nossa carne ela sempre vai querer tudo aquilo que gera morte, aquilo que vai trazer, né, prejuízo no espiritual e nos afastar de Deus. E um dos princípios, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer para ter essas revelações, e é o que eu faço na minha vida, é uma vida santificada. Tanto na alimentação, até no que eu uso, né? Perfumes, cremes. Eu oro em tudo que eu vou usar. Eu peço a direção de Deus. Eu oro pedindo, Senhor, eu posso. Isso aqui eu posso usar. Tem certas marcas de maquiagem que o Senhor não me permite mais usar, né? Até porque tem algumas marcas, né? Que é nítido que o nome ali mesmo em si já nos mostra que há iniquidade presente, que há, na verdade, uma corrupção. E aquilo, de certa forma, quando a gente usa também, a gente está sendo ali conivente com a obra das trevas. Sim. E está trazendo essa corrupção também para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? Então, o Senhor, ele deseja que nós, filhos dele, sejamos templo e morada santificada. Deus, ele não tem comunhão com as trevas, então nós temos que ter essa mentalidade. Se você é filho de Deus, se você quer viver para o reino de Deus, você tem que trazer isso também para a tua vida. Nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, a grande maioria das marcas, até de alimento, né? A gente tem várias marcas conhecidas aí, de alimentos também que são consagradas a demônios. Então, a gente tem que estar literalmente se policiando. Fazer como Daniel fez, né? Daniel ali e Sadraque, Mesaque, Abednego, que até então eles tinham outros nomes naquela época. Sim. Eles se privaram, eles tiveram ali literalmente uma escolha que foi feita de se privar dos banquetes do rei para não se contaminar, para não trazer essa contaminação e para mostrar quem era o Deus a qual eles serviam. E na nossa vida a gente tem que fazer isso. A gente tem que mostrar qual é o Deus a qual nós servimos, abrindo mão de banquetes, de manjares, né, que o inimigo nos oferece, para que a gente possa ali literalmente representar o reino de Deus da terra. Porque a gente seria hipócrita, eu seria hipócrita se hoje eu viesse falar que, olha, não, eu revelo sonhos, mas eu tô tomando, né, refrigerantes, né, aquela pretinha que todo mundo conhece, né, tô comendo isso, tô comendo aquilo, tô usando perfume que ali a marca em si fala da iniquidade, né, eu seria uma pessoa hipócrita. Como que eu posso pregar de reino de Deus estando ali colaborando com o reino das trevas? E um dos princípios para a gente ter uma revelação do Senhor pura, genuína, sem contaminação, é você ter uma alimentação adequada, nos horários corretos. E é isso que eu faço, né? Eu procuro sempre estar comendo alimentos saudáveis, né? Não vou falar assim, eu sou uma pessoa fitness. Não, mas eu gosto de comer assim, não sou de comer muita bobageira, né? Fast food, essas coisas, não é uma das coisas que eu tenho na minha alimentação. Procuro comer coisas naturais, né? Assim, mais saladas, né? Legumes, frutas, né? Em casa a gente come muita fruta. Então, aquilo que o Senhor fez é o que eu trago para minha vida, né? Eu prefiro ter um pouco mais de trabalho para o preparo, mas saber que o Senhor também está se agradando de mim e que eu não estou sendo contaminada também. Porque, às vezes, isso da gente querer as facilidades na alimentação, a gente acaba se contaminando, né? Por quê? Se você come algo que é totalmente industrializado, tem vários conservantes, aquilo traz muitos malefícios para o teu corpo. E nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, né? Como que você quer santificar o teu espírito, sendo que você está prejudicando o templo do Senhor, que é a tua carne? É impossível, né? A gente conseguir ter essa comunhão, né? Entre corpo, alma e espírito, você estando contaminando um deles. Então, a gente precisa literalmente ter essa vida alinhada. Também no que eu escuto, né? Eu me privo muito, eu quase não saio de casa, né? Não estou dizendo que os irmãos não podem sair de casa. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então, eu entendo isso, né? Que é o que o Senhor me deu.
me cobra muito, né? Eu preciso me santificar muito. E até uma forma de eu me guardar, né, espiritualmente. Então, eu quase não saio. Por quê? Quando a gente sai, vai para um shopping, para um restaurante, algo do tipo, sempre vai ter músicas ali, ambientes. E na maioria das vezes são músicas de contaminação. É raro o lugar que você entra hoje em dia e tem um louvor tocando, né? É muito difícil. Então, a gente tem que tomar muito essas precauções, porque a gente sabe que os demônios, eles podem, né, se infiltrar através da contaminação sonora, pelo que a gente ouve. Também pela contaminação visual, que hoje a gente sabe também que a imoralidade, né, sexual, ela tá nas vestes, né? As pessoas usando ali umas roupas muito vulgares, né? Então, eu tenho que estar todo o tempo ali tendo essa vigilância, né? No que eu escuto, no que eu vejo. Eu não vejo telas, né? Não assisto televisão, não perco tempo com redes sociais nenhuma. Eu tenho redes sociais, mas até meu Instagram, quem me ajuda muito é meu esposo, porque eu quase não mexo, né? Às vezes respondo ali as pessoas, mas eu quase não mexo, já para evitar essas contaminações, né? E entre outras, né? Tem vários alimentos que eu deixei de comer, várias coisas que eu deixei de usar, literalmente para que não tenha, né, nenhuma forma do inimigo me acessar e trazer essa corrupção para minha alma. Amém. Glória a Jesus. Enquanto você estava respondendo, o Senhor já foi me dando aqui uma pergunta, que é muito, eu estava digitando aqui. E o que é bacana, Lorena, é que antes de eu te conhecer, eu aprendi muito contigo, porque eu não tinha tanto entendimento, conhecimento da dimensão dos sonhos. Então, o que acontecia demais comigo, né? Principalmente no começo da minha jornada ministerial. Às vezes as pessoas chegavam em mim, pastora, sonhei contigo. Aí a pessoa contava um sonho, aí aquilo me abalava de uma forma, sonhei que você despencava, que você caía, que eu vi um vento no teu caminho. E aí, o que eu percebi? O diabo, ele sabia que eu tinha esse ponto fraco, e ele não era, o meu marido tá aqui de prova, e ele sabe, as pessoas vinham, aí o meu marido até falou, moça, isso aí não tá estranho? Toda vez essa pessoa vindo com sonho, que vê você morrendo, vê não sei o que, vê aquilo, será que isso realmente é de Deus? E recentemente, pastora, aconteceu assim, algo que eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar isso pra pastora Lorena, eu até esqueci, agora eu lembrei, então vai ser no momento ideal. Uma pessoa entrou em contato comigo e ela falou que o marido, eles congregam, estão muitos anos numa igreja, e o marido dela teve um sonho com a pastora da igreja, né, em adultério. Só que assim, eu tenho notado que o espírito de Jezabel, ele tem atuado trazendo esse tipo de sonho para destruir a liderança. E na hora o Espírito Santo me testificou algo, que aquele sonho não era de Deus. Mas o meu marido, ele ora, ele jejua. Mas até que ponto, pastora, a gente pode confiar quando uma pessoa fala, eu sonhei? Porque assim, qual que seria a finalidade do Espírito Santo? Se for para revelar algo, por que o Espírito Santo ia revelar algo para um membro da igreja, para trazer confusão, para trazer perseguição à liderança? Porque se tem algo errado com a liderança, eu acredito que Deus, ele vai mostrar ali para o próprio anjo da igreja, os dois ali, os pastores. Então, eu acho que essas pessoas, elas trazem muita divisão no reino de Deus. Eu sonhei com a pastora em pecado, eu sonhei que a pastora é isso, que o pastor é aquilo. E como que a gente lida com isso? Eu te faço essa pergunta até como líder de um ministério, porque é muito complicado. Às vezes a pessoa vem, pastor, eu sonhei contigo fazendo isso, sonhei contigo, só que eu sei da minha vida com o Senhor. Então, como que a gente lida com isso, pastora? Amém. É uma pergunta a qual eu também, assim, diariamente recebo também, né? Pessoas que teve sonhos, né? Eu sonhei com o meu líder, né? Fazendo isso, né? Adulterando, tal. E o que as pessoas precisam entender, pastora? Sempre que o Senhor entrega uma revelação, sim, o Senhor pode expor o pecado de alguém através da dimensão dos sonhos. Ele pode, sim, né, nos alertar. Só que o Senhor, ele sempre vai mostrar e direcionar alguém que vai fazer algo a respeito, que vai se levantar e ali literalmente combater contra aquele pecado. Por exemplo, com base bíblica, a gente vê ali que Deus deu um sonho espiritual a Nabucodonosor. Só que qual foi o fundamento, né? Por que Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse aquele sonho? Porque dentro ali daquele palácio, né, ali no reinado de Nabucodonosor, tinha Daniel, um servo do Senhor, a qual traria a interpretação correta. Era um servo valoroso, não tinha contaminação, ele não tinha interesse nenhum, né, no que ia acontecer com a vida de Nabucodonosor. Então, o que acontece? Nós sabemos que Deus sim pode alertar, mas o que é de Deus sempre vai trazer paz, e também o que é de Deus sempre vai se confirmar.
nunca vai ser para discórdia, nunca vai ser para trazer levante, espírito de rebelião dentro de uma igreja, ao contrário, né? E o que acontece? A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Jeremias a respeito dos falsos profetas, a dimensão dos sonhos. Vai falar que muitos sonhavam e diziam que estavam sonhando que era de Deus, que era o Senhor que estava entregando. Porém, o próprio Deus falou, não fui eu que falei por meio deles, em sonhos. Então, era literalmente espíritos de engano, né? Demônios, né? Oníricos que traziam essa corrupção, faziam com que eles tivessem esses sonhos, pensando que realmente era uma revelação divina, que era Deus que estava entregando, né? Que Deus estava dando essa revelação para ele. E esse é um cuidado que as pessoas elas precisam ter nos dias de hoje. Nós estamos vivendo numa época onde os tronos eles estão influenciando muito as pessoas, muito mesmo. E principalmente na área dos sonhos. Né? Ele vem e traz esse tipo de corrupção. Por quê? Se ele vem, se o inimigo ele vem enquanto você dorme e traz, né, esse sonho de supor que o seu líder, né, que o teu pastor, a tua pastora, né, enfim, tá ali fazendo algo de errado, você, a hora que acorda, a primeira coisa que vai ficar é com uma pulga atrás da orelha. Será que ele tá fazendo mesmo? E, na verdade, o inimigo já começou aí. Quando você acorda, fica com essa dúvida, né, com o espírito de dúvida, já começou o quê? Se infiltrar e trazer, literalmente, a contaminação. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não habita na dúvida. Quando o Senhor, ele traz uma revelação que é dele, ele confirma fortemente, principalmente através da palavra também. Nós precisamos saber que o Senhor, ele nunca vai, as revelações do Senhor, tudo quanto o Senhor ele entrega aos filhos dele, nunca vai sair de desacordo com a palavra, nunca vai sair de desacordo com a Bíblia. Então, como que o Senhor vai entregar uma revelação de alguém que realmente tinha uma vida santificada, né? Tem uma vida com Deus, tem uma vida de comunhão com o Senhor. E a pessoa vem falar, eu sonhei que você estava pecando. Mas você sabe que no teu interior você não está pecando, né? Então você vê que na verdade já é uma estratégia do inimigo de corromper, fazer com que aquela pessoa tenha uma má impressão, pré-julgamento, né? A teu respeito, a respeito de outras pessoas, para já trazer essa infiltração. E ali a pessoa também depois, né? Porque a maioria das pessoas elas começam a espalhar o sonho, porque é muito difícil quem sonha e guarda. E isso é uma das coisas que as pessoas não aprendem sonhar, porque muitas vezes o Senhor te entrega códigos espirituais e isso não se cumpre, né? Os planos, os propósitos do Senhor na tua vida, porque você entrega. Então, nesse momento, o diabo já sabe a estratégia. Fala assim, eu vou trazer essa corrupção, vou contaminar o sonho. Aí ela vai acordar e vai sair contando. Aí traz dentro da igreja, aí conta para um, conta para outro. Aí vem o espírito de rebelião e as pessoas todas ficam ali literalmente desconfiando dos líderes, que eles possam estar realmente em pecado. Que foi, pastor, o que realmente aconteceu quando essa seguidora veio. Aí ela falou que o marido dela foi, aí parece que eles estavam entre amigos, aí parece que veio um outro amigo e falou assim, tem alguém na igreja que tá em pecado. Aí ele já ligou o sonho dele com a fofoca do amigo, aí já achou que o sonho dele realmente era uma confirmação, porque o que vem de Deus não vem de fofoca, não vem de roda de... Então, eu trouxe uma exortação, eu senti assim que ela não aceitou muito. Falei assim, foi errado o que o seu marido fez, porque aí ele foi, aí depois chegou no pastor, aí foi uma confusão, aí chegou no pastor presidente, aí eles saíram da igreja. Então, assim, aí é um sinal claro que isso não veio de Deus. Como que a pessoa vai ter um sonho que vai trazer uma contenda dentro da igreja, né? Exatamente, isso pastora, é muito triste. Eu vou até dar um testemunho meu de algo que aconteceu comigo. Há uns tempos atrás, eu fui convidada para ministrar a palavra em uma igreja, numa cidade de fora, né? E ali, quando eu recebi o convite, eu falei, né, ali para a pessoa que me convidou, falei assim, olha, irmã, me dá um tempinho que eu vou orar, né? Pedindo ao Senhor, né? Confirmação, se é para eu ir. E aí, eu já tinha ido ministrar nessa igreja, né? Lembrando que eu já tinha ido ministrar nessa igreja, acho que umas 2 vezes anteriores. E eu falei assim, só deixa eu pedir a confirmação do Senhor, se é para eu ir. E aí, eu te retorno. Ela falou, tá bom. E ali, eu falei, tá bom, vou orar. E só que eu não fui orar naquele momento, né? Fui lá no fundo, lavar meu quintal, que eu tava, na verdade, quando ela mandou... Acho que não lembro se ela me ligou, mandou mensagem. Eu tava já fazendo meu serviço. Eu fui terminar, né? De enxaguar, que eu tinha... Tava fazendo ali, enfim, lavando, né, a área. E fui ali, comecei a falar, Senhor, se for da vontade do Senhor de eu ir, né, eu vou estar orando para o Senhor me dar direção. E comecei ali a esfregar o chão. Na hora que eu tava ali esfregando, né, ali a área, lavando, na hora eu tive uma visão. Olha só, eu tive uma visão. E eu vi literalmente eu, né, em cima do púlpito e apontando, né, falando pro pastor que tava ali, que era para ele
literalmente abandonar o que ele estava fazendo, porque ele estava em pecado e que ele não era digno de estar no altar do Senhor e expondo o pecado dele. Naquele momento que eu tive aquela visão, eu fiquei assim, chocada, extasiada. Eu falei, Senhor, misericórdia. Eu falei, tem misericórdia, Senhor Jesus. É um servo de... A primeira coisa que me veio foi um temor. Por quê? Lembra o que acontecia com Davi? Davi, a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se você tem temor de Deus, você vai ter temor de se levantar, de falar ou de ousar contra um servo de Deus. Naquele momento, pela visão que o Senhor me revelou, eu já tive temor. Porque eu falei assim, meu Deus, é um servo do Senhor. Se foi, né? Eu falei, meu Deus, pode ter sido um ataque. Por mais que a gente leve uma vida consagrada, quando a gente recebe um nível de revelação desse, a gente fica, né, estagnado. Porque eu não conheço a vida dele a fundo. E o que aconteceu? Eu não saí contando para ninguém. Eu fui no secreto orar com o Senhor. Falei, Pai, em nome de Jesus, se isso é uma revelação, que o Senhor quer que isso aconteça, que, né, eu venha, né, trazer essa exortação para a vida do teu filho, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu pedi misericórdia para o Senhor. Eu falei, Senhor, porque eu vou sair daqui, da minha cidade, daqui de Londrina, para ir numa cidade, cidade pequena. Imagina, Senhor, a situação, e o povo hoje em dia tudo filma. Eu falei, eu não quero essa exposição, eu não quero que ele seja... E eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, se não da vida dele, tenha da minha. E comecei a clamar, a orar por aquele homem, por essa situação. E eu pedi, olha o pedido que eu fiz ao Senhor. Eu falei, Senhor, se ele realmente está nessa prática de pecado, convença ele, Pai, para que ele mesmo abandone o posto de pastor e eu não precise trazer essa exortação em cima do púlpito. Meu Deus. Porque na visão que Deus me deu, eu estava em cima do púlpito exortando ele. Deus, quando ele me dá visões assim, é o que acontece. É o que acontece. E ali eu pedi essa misericórdia. E o que aconteceu? Pastora, dentro de, acho que de uma semana, se eu não me engano, foram poucos dias, né, amor? Acredito que uma semana, eu recebi uma ligação dessa mesma pessoa que me convidou para ir pregar. E ela falou assim para mim que não ia ter o culto mais e que era para eu me sentar, para eu escutar o que ela ia falar. E ali ela falou assim, olha, aconteceu um escândalo na minha igreja e a gente descobriu que o pastor, né, ele confessou que ele estava tendo caso com a própria nora. Então, olha só o tamanho de Jesus. Só que quando o Senhor ele te entrega algo que, por exemplo, assim, é uma exortação da vida de alguém que está em pecado, primeira coisa que você tem que fazer é orar. E não expor o pecado do irmão, ter temor. E se realmente ele está fazendo isso, a gente tem que, igual a palavra fala, chama o teu irmão, exorte-o e tenha um como testemunha. Se ele aceitar, glória a Deus, você ganhou um irmão para a vida toda. Se ele não aceitar, amém, você fez o que Deus te ordenou. Só que você tem que ter muito temor e saber que o inimigo ele pode sim trazer essas contaminações, ele pode sim trazer essas divisões, mas o Senhor sim, ele exorta, ele dá revelações, mas nunca vai ser pro mal. Olha, que bênção que aconteceu nesse fato. O Senhor, ele teve misericórdia, ele viu que eu não queria que essa exposição toda acontecesse, e esse próprio homem mesmo, ele confessou o pecado dele. Entende? Então, nunca que o Senhor vai entregar algo para você vir com o espírito de acusação, sair dentro de uma igreja. Olha, eu sonhei que o pastor tá isso. Olha, eu sonhei que a pastora tá aquilo. Eu sonhei, né, que o missionário tá aquilo. É uma falta de honra, né, pastor? Eu percebo isso muito. Até mesmo, tem pouco tempo que eu e o pastor Rony, né, estamos liderando ovelhas e eu vejo, assim, muita falta de respeito das pessoas. Chega assim, ai, pastor, eu sonhei que você estava fazendo isso. Não tem nenhum temor, porque eu me coloco, eu jamais teria essa coragem. Primeiro eu ia orar, Senhor, se é isso mesmo, igual você fez. Então, essa é a diferença entre um servo de Deus que tem temor. Aí a pessoa que não tem temor, ela sonha, e isso vale para vocês, pessoas. Isso não é garantia que você sonhou, eu sou profeta de Deus, porque uma vez veio uma irmã também entregar algo para mim, que eu tava em pecado e eu não tava. Ela, não, eu sou profeta. Eu falei assim, eu não aceito o seu sonho, porque não é verdade o que você tá falando. Eu não tô nessa prática. E ela se feriu. Aí a pessoa acha que porque sonha é Deus, e não. Existe uma série de contaminações, e eu aprendi, eu louvo a Deus pela tua vida, filho, gratidão de você fazer parte do nosso ministério, porque eu aprendi isso com você, porque as pessoas, elas vêm, eu sonhei, tá, mas qual a garantia que o teu sonho foi Deus que mostrou, e se foi o diabo? Aí eu até começo a confrontar a pessoa, tá, vamos olhar pra sua vida, como que tá? Você tá tudo em dia? Você tá em fornicação? Tem legalidade? Aí a pessoa começa a falar, como que tá a tua alimentação? Né? Você escuta música secular? Aí as respostas, sim, então assim, há uma probabilidade de 90% desse sonho ser do diabo, não é de Deus. Então, vocês precisam entender, pessoal, que a dimensão dos sonhos, para você ter uma assertividade que realmente vem do Senhor, você tem que olhar para a sua vida, se está em santidade. Inclusive, pastora, é um assunto muito polêmico, mas eu preciso trazer isso nesse programa, porque pouquíssimas pessoas têm esse